Olá, nós estamos aqui hoje com a Adriana Vieira, que é do Rio Grande do Norte e faz parte da coordenação nacional da Marcha Mundial das Mulheres. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Adriana. Muito obrigada pelo convite, saindo aqui do Rio Grande do Norte para a TV aí que espalha a nossa luta por todo o Brasil. Adriana, a gente está num período de novo governo, né, com Lula presidente, e as mulheres foram parte significativa desse eleitorado que colocaram esse governo no poder, né? É, Quais são as principais reivindicações das mulheres nesse período que a gente está chamando de reconstrução do país? Então, Helena, a pauta das mulheres é uma pauta bastante antiga, porque nós estamos numa sociedade que é bem misógina, que é bem machista, patriarcal e que é hostil às mulheres. Então, a pauta das mulheres é uma reivindicação constante. No entanto, nós mulheres participamos do convencimento nacional de que o governo Lula era um projeto que poderia retomar a luta das mulheres, poderia retomar políticas, mas para falar algumas pautas mais específicas que nós da Marcha Mundial das Mulheres estamos envolvidas, e aí é parte, inclusive, do nosso projeto de convencimento e de diálogo com esse governo, é de, primeiramente, compreender e exigir que as mulheres estejam no conjunto de toda a pauta do governo, seja na pasta da economia, seja na pasta da saúde, seja na pasta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, das mulheres indígenas, quilombolas, a luta antirracista. Então, primeira coisa é isso. Você falou aí de participação no governo, né? Qual a análise vocês fazem dessa participação, no governo Lula? As mulheres estão no governo? De 37 ministérios no Brasil, né, do governo Lula hoje, 11 são mulheres e estão em governos em ministérios importantes. Né? Então, é importante a gente pensar isso. É recorde, porque nós tivemos uma história de não participação das mulheres em vários outros governos. Né? Então, 37 ministérios, 11 ser mulher, é um recorde no Brasil. Né? E isso mesmo, de ter ministérios importantes, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, que pela primeira vez é assumido por uma mulher, né, da cultura, então isso é bem importante. E se a gente pensar também, toda essa questão da retomada dos conselhos, a retomada da participação popular, também permite que as mulheres tenham mais participação. Então, esses mecanismos de participação popular vai sim contribuir que as mulheres tenham participação não apenas na cadeira do conselho, mas inclusive propondo políticas, retomada de políticas, como, por exemplo, a mais recente, essa retomada da Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa importante de combate à violência contra as mulheres. Adriana, e para a preparação do 8 de março, o que é que a gente pode esperar, né? Ele está voltando agora para as ruas sem tantas restrições de saúde, né? Como aconteceu diferente aí no período de pandemia. O que é que a gente pode esperar da preparação desse 8 de março? Depois que começou a pandemia, esse vai ser o nosso primeiro grande 8 de março, né? Desde que começou a pandemia. E o 8 de março é sempre o calendário que abre a agenda de luta da classe trabalhadora no Brasil, né? São as mulheres que abrem a esse calendário de luta da classe trabalhadora no Brasil. E o movimento de mulheres, o 8 de março, é um movimento muito diverso, muito amplo, composto pelo conjunto de mulheres de vários lugares. Então, é uma expectativa muito grande que tenha grandes mobilizações em todo o Brasil. E aí a gente olhando a programação dos vários estados, os vários estados estão exatamente com essa expectativa. Estados que, inclusive, tinha pouca participação, agora não, queremos levar 5.000 mulheres para as ruas. Então, isso é bem importante para pensar que vai ser um 8 de março bastante massivo, de bastante, muita gente na rua, porque nós nunca saímos da rua, mas com a pandemia, as restrições, as nossas formas de luta iam se dando de diferentes maneiras para a gente não sair da luta. Nos últimos 7 anos no Brasil, as mulheres estiveram no fronte da luta contra o neoliberalismo e contra o fascismo.
A gente elegeu, sim, governos progressistas na América Latina, mas que desafios vocês apontam, neste momento atual? Pensar em desafios é uma questão muito difícil, porque são muitos os desafios. E se a gente olhar aqui só para o Brasil, para ficar mais fácil de responder essa pergunta, mas não tão fácil, nós tivemos um governo aí de 4 anos, né, de bastante hostilização das mulheres. Então, do ponto de vista das mulheres, para a gente diminuir ainda esse desafio, é, é muito grande, né? Então, é uma política de muita hostilização. Então, nós, aqui no Brasil, especificamente, nós vamos ter que lidar com esse desafio do bolsonarismo, porque nas eleições nós fizemos um processo muito importante de convencimento da sociedade, né, de que o governo Lula, de que a volta de Lula era a volta da democracia, né, de possibilidade de reconstrução do país, mas nós derrotamos o bolsonarismo nas urnas, mas nós ainda não derrotamos o bolsonarismo nas ruas, né? E se a gente for olhar, todos os dias nós temos casos de muita violência, nós temos casos em vários lugares de racismo, de homofobia. Adriana, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Nós que agradecemos a participação aqui na TV, aí para Pernambuco, mais, né, se espalhando pelo Brasil inteiro. E as mulheres estão nas ruas, né, porque nós seguiremos em luta até que todas sejamos livres.